Pedro, já pode iniciar. Professor Pedro, pode fazer a apresentação e começar o painel? Acho que já começou. Ok, bom, primeiro, antes de mais nada, boa tarde a todas e a todos que nos veem, nos ouvem, seja a partir das suas casas, do seu trabalho, do seu celular, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu até peço desculpas, eu estou com uma fortíssima dor de cabeça, já tomei alguns remédios, então quem me conhece sabe que eu geralmente sou um pouco mais ligeiro, né? Estou um pouquinho, vamos dizer assim, marcha lenta. Queria agradecer ao convite do Ibirojur, em primeiro lugar, aqui na pessoa do Fábio, de toda a equipe, Thalita, Milena, e dizer que é uma honra estar aqui, né, fazendo essa moderação. Então, hoje, nós temos aqui um evento extremamente valioso em que vamos aprender sobre a conservação da natureza e da biodiversidade em Portugal e na União Europeia. Vamos ter a fala do professor Antônio Francisco de Souza, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em Portugal. Gostaria aqui de fazer as minhas saudações ao professor, dizer que é um prazer estarmos juntos e conhecer, né? E a título aqui de ilustração, para aqueles que não ainda o conhecem, vou ler aqui um pequeno resumo, né, da qualificação do professor, que é enorme, então farei aqui apenas um apanhado das principais titulações. Ele é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, no ano de 1981, fez mestrados na Universidade de Freiburg, na Alemanha, em 1986, e na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em 1994, e fez doutoramentos na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, em 2003, e na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 2007. Toda a carreira profissional tem sido dedicada à investigação e ao ensino do direito administrativo geral e especial na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, onde exerce a docência desde 1996, é regente das cadeiras de Direito Administrativo Europeu, Direito Urbanístico, ou Direito do Urbanismo e do Meio Ambiente. Então, aqui uma breve apresentação do professor, que nos brindará com os seus conhecimentos, e inclusive também teremos, se me recordo bem, o lançamento de uma obra, né, muito importante também do nosso ilustre palestrante. Então, nesse momento, se Fábio me permitir, posso passar a palavra diretamente ao nosso palestrante? Então, gostaria de passar a palavra ao professor Antônio Francisco de Souza para que ele profira a sua palestra. Professor, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Saavedra. Quero, antes de mais, agradecer o gentil convite que me foi dirigido pelo diretor do Ibirojur, o Sr. Professor Dr. Fábio Veiga, para, mais uma vez, cooperar com este instituto tão importante, que tem desenvolvido um trabalho de grande mérito na formação de juristas e na atualização da formação de juristas em diversos países, nos
países ibero-americanos. É uma iniciativa sempre louvável e que vem preencher uma lacuna que existia neste domínio. Por isso, felicito mais uma vez o Sr. Presidente Rui Ibero-Jur, na pessoa do seu Presidente. Ora, muito bem. O tema que vou tratar é um tema que está no centro do meu interesse e da unidade curricular de Direito do Urbanismo e Ambiente, a par de outras unidades curriculares aqui na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. O tema intitula-se Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Aquilo que vamos dizer foi escrito, porque tenho comunicação escrita, como sempre faço, ou quase sempre faço, tem por base a ordem jurídica portuguesa e da União Europeia. Por uma razão muito simples. A matéria do ambiente é uma matéria que a União Europeia chamou a si para estabelecer um quadro legal e jurídico uniforme para todos os Estados-membros, os 27 Estados-membros da União Europeia. Para o efeito, juntou um grupo dos melhores especialistas nesta matéria a nível da Europa. Foram criadas e aprovadas diversas diretivas. Estados-membros tiveram um prazo para a ordem interna, respeitando naturalmente todas as exigências impostas pela diretiva. Portanto, o sistema jurídico-ambiental português tem esta base comum, alargada, comum a todo o espaço da União Europeia. Conservação da natureza e da biodiversidade. Falar da conservação da natureza e da biodiversidade é falar de múltiplas intervenções humanas, físicas, ecológicas, sociológicas ou económicas que têm em vista manter ou recuperar os valores naturais e a valorização e o uso sustentável dos recursos naturais. Enquanto os valores naturais compreendem os elementos da biodiversidade, paisagens, territórios, habitats ou geossítios, os recursos naturais compreendem componentes ambientais naturais com utilidade para o ser humano e geradores de bens e serviços, incluindo a fauna, a flora, o ar, a água, os minerais e o solo. Diferentemente, a biodiversidade reporta-se à diversidade de formas de vida e dos os organismos vivos, as diferenças genéticas entre eles e as comunidades e ecossistemas em que ocorrem. Por ecossistema, entendemos os complexos dinâmicos constituídos por comunidades vegetais, animais e micro-organismos relacionados entre si e com o meio envolvente, considerados como uma unidade
funcional. Em Portugal, o regime jurídico da conservação da natureza para a ordem jurídica portuguesa de duas diretivas, a Diretiva Aves e a Diretiva Habitats. Mas também toma em consideração diplomas de direito internacional público que vinculam internacionalmente o Estado português, como a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagens ameaçadas de extinção e a Convenção relativa à conservação da vida selvagem e dos habitats naturais da Europa, chamada Convenção de Berna. Embora a proteção do ambiente seja em Portugal uma preocupação das autoridades e da sociedade em geral, que remonta ao berço da nacionalidade portuguesa, portanto ao século XII, onde sempre existe de natureza costumeira ou consuetudinária, que eram levadas muito a sério e cuja violação era fortemente punida, o moderno direito ambiental radica diretamente na Constituição Portuguesa de 1976 e, mais diretamente, na primeira Lei de Bases do Ambiente, a Lei número 11 de 87, que veio concretizar os princípios constitucionais ambientais, portanto, os princípios da Constituição Portuguesa de 1976. Esta Constituição foi das primeiras a nível de todo o mundo a consagrar a garantia, expressamente a garantia como direito fundamental do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental de todo cidadão a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, por um lado, e por outro lado consagrar um dever fundamental do Estado, chamada tarefa fundamental do Estado, de assegurar precisamente essa proteção do meio ambiente. Na sequência desta Lei de Bases do Ambiente de 1987, foi adotada em Portugal uma Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, ao abrigo da qual foram criados 5 instrumentos principais de ação. O primeiro, Rede Fundamental de Conservação da Natureza. Segundo, Sistema Nacional de Áreas Classificadas, no âmbito do qual a Autoridade Nacional define uma abordagem integrada assente na promoção das potencialidades dos territórios e no desenvolvimento local sustentável, designadamente através da criação de marcas comerciais registadas e de uma imagem identitária. E terceiro elemento, a Rede Nacional de Áreas Protegidas, que iremos desenvolver dentro em pouco. Quarto elemento, o Sistema de Informação sobre o Património Natural, que é um inventário da biodiversidade e ao qual voltaremos mais detalhadamente também mais à frente. Por fim, o quinto e último instrumento, o Cadastro Nacional dos Valores Naturais Classificados, que é um arquivo de informação sobre os valores naturais classificados ou considerados sob ameaça pela Autoridade Nacional da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. A administração mantém atualizado um cadastro nacional dos valores naturais classificados. O regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade estabelece no seu número 1 8 objetivos prioritários, e que são conservar
os valores naturais e promover a sua valorização e uso sustentável. Segundo, conservar a natureza e a biodiversidade como dimensão fundamental do desenvolvimento sustentável. Terceiro objetivo, integrar nos sistemas sociais, empresariais e económicos critérios de conservação da natureza e da biodiversidade. Quarto objetivo, criar e delimitar uma infraestrutura básica de conservação da natureza. Quinto objetivo, a nível da cooperação internacional, contribuir para a realização dos objetivos estabelecidos no domínio da conservação da natureza. Sexto, promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património natural e monitorizar espécies, habitats, ecossistemas e geossítios. Sétimo objetivo, promover a educação e a formação da sociedade civil em matéria de conservação da natureza e da biodiversidade e assegurar a informação, a sensibilização e a participação do público, incentivando a visitação, a comunicação, o interesse e o contacto dos cidadãos com a natureza. E, por fim, o último objetivo, o oitavo e último objetivo, promover o reconhecimento pela sociedade do valor patrimonial, do valor intergeracional, económico e social da biodiversidade e do património geológico. Estes objetivos estão a ser fortemente implementados transversalmente em todos os setores da atividade da administração pública. Por exemplo, a promoção da educação e da educação ambiental dos cidadãos faz-se desde a escolaridade pré-primária, acompanhando depois a escolaridade primária e secundária, e como fazendo parte dos programas escolares até a entrada na universidade. E, claro, depois a formação, há uma formação geral também para adultos. O regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade aplica-se aos valores e recursos naturais que se encontram tanto no território nacional como nas águas sob a jurisdição portuguesa. Até uma distância de 12 milhas marítimas a contar da costa são águas territoriais, portanto, sob a soberania do Estado português. A partir, até às 200 milhas marítimas, temos a zona, a extensa zona chamada Zona Económica Exclusiva. Para melhor atingir os seus objetivos, o legislador adotou diversos regimes jurídicos específicos para os diferentes âmbitos de aplicação, dos quais se destacam os seguintes. Para a classificação e gestão de áreas marinhas protegidas não situadas no mar territorial, por um lado. Por outro lado, para a Reserva Ecológica Nacional. Por outro lado, para o domínio público hídrico. Por outro lado ainda, para a Reserva Agrícola Nacional. Por outro lado, para os recursos florestais, fitogenéticos, agrícolas e cinegéticos. E, finalmente, para os pesqueiros e aquícolas das águas interiores. Outros diplomas do direito do urbanismo e do ambiente, o regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade precisa de determinados conceitos técnicos
que impõe, por ser extensa a lista destes conceitos, aludiremos apenas a alguns que consideramos principais. Conservação ex situ. Conservação, este conceito reporta-se à ideia de conservação de espécies da fauna e da flora selvagens fora dos seus habitats naturais. Outro conceito é o de conservação in situ, que se reporta à conservação das espécies da fauna e da flora selvagens nos seus habitats naturais. Outro conceito muito importante para compreendermos bem estas matérias é o conceito de espécies, porque a lei refere-se frequentemente às espécies. O que devemos entender por espécies? Ora bem, as espécies são o conjunto de indivíduos interreprodutores que se reproduzem, portanto, entre si, com a mesma morfologia hereditária e um ciclo de vida comum, incluindo quaisquer subespécies ou suas populações geograficamente isoladas. Um outro conceito técnico importante, com grande significado no caso português, é o de geossítio, que corresponde à área de ocorrência de elementos geológicos com reconhecido valor científico, educativo, estético e cultural. Geossítios, todos eles muito interessantes, todos eles, naturalmente, sob uma especial proteção do legislador e das autoridades. Outro conceito fundamental é o conceito de habitat, que corresponde à área terrestre ou aquática, natural ou seminatural, que se distingue por características geográficas abióticas ou bióticas. Ou seja, são características inanimadas ou características ligadas a seres vivos, aos seres vivos, sejam de uma espécie ou de outra, sejam animais ou vegetais. Portanto, e finalmente, de uma longa lista que o legislador estabeleceu, eu destacarei ainda o conceito de monitorização, porque realmente todas estas áreas naturais classificadas estão sob vigilância permanente e estão a ser permanentemente monitorizadas. O que é isto de monitorização? É o processo de recolha e processamento de informação sobre um ou mais valores naturais, visando acompanhar o seu estado de conservação. Passemos agora aos princípios jurídicos da conservação da natureza e da biodiversidade. A conservação da natureza e da biodiversidade rege-se por determinados princípios jurídico-ambientais gerais que vêm previstos na Lei de Bases do Ambiente e no regime jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade, dos quais se destacam os seguintes. Primeiro, princípio da função social e pública do património natural, segundo o qual o património natural é uma infraestrutura básica integradora dos recursos naturais indispensáveis ao desenvolvimento social e económico e à qualidade de vida dos cidadãos. Segundo princípio, o princípio da sustentabilidade, segundo o qual deve ser promovido
o aproveitamento racional dos recursos naturais, conciliando a conservação da natureza e da biodiversidade com a criação de oportunidades sociais e económicas e garantindo a sua disponibilidade para as gerações futuras. Terceiro princípio, princípio da identificação do património, segundo o qual deve ser promovido o conhecimento, a classificação e o registro dos valores naturais que integram o património natural. Quarto princípio, princípio da compensação pelo utilizador, segundo o qual o utilizador deve compensar os efeitos negativos provocados pelo uso dos recursos naturais. Quinto princípio, o princípio da prevenção e da precaução. Este é um princípio fundamental, transversal a todo o direito do ambiente. Prevenção e precaução não são a mesma coisa, são dois princípios. Vamos então ver em que consiste esta diferença fundamental. Segundo o princípio da precaução, consiste em adotar medidas de modo a evitar o impacto negativo de uma ação sobre a conservação da natureza e a biodiversidade, medidas que devem ser adotadas mesmo na ausência da certeza científica da existência de uma relação causa e efeito entre esses efeitos negativos. Bom, eu vou explicar por minhas palavras porque é fundamental entendermos isto. A prevenção consiste em evitar o dano, evitar o dano ambiental, o prejuízo ou a afetação da natureza e da biodiversidade. Prevenir, portanto, o princípio da prevenção é relativamente fácil de entender. A precaução, o princípio da precaução, situa-se um pouco antes, um pouco a montante. É como que uma espécie de pré-prevenção. Ou seja, pelo princípio da precaução, devemos evitar, mesmo na falta de certeza científica de que um comportamento causa um dano. Um comportamento é adequado a provocar um dano, neste caso, na natureza ou na biodiversidade. Por exemplo, o uso de um pesticida, a ciência quanto ao caráter prejudicial de um produto para um produto agrícola, não é? Uma parte da ciência diz que pode ser perigoso, outros cientistas dizem que seguramente não será, e, portanto, há uma fase de polémica científica. Uns pensam que é, outro que é causador do prejuízo para o ambiente, outros dizem que não é causador. Retirar esses produtos, mesmo não esteja comprovado cientificamente que ele é prejudicial, correr riscos. Eu vou dar um outro exemplo agora com a vacina da AstraZeneca, que se aplica a outro domínio, aplica-se ao domínio da saúde pública, não é este, mas no fundo a ideia é a mesma. Segundo uma parte dos cientistas, a vacina da AstraZeneca causa glóbulos no sangue, não são glóbulos, são enfim, pode provocar
em embolias, portanto, por exemplo, e essas embolias podem ser fatais se forem no cérebro, por exemplo, no coração, não é? Segundo uma parte da ciência, essa vacina pode causar esse hipotético dano. Segundo outros, bom, isso será um dano desprezível, porque acontecerá muito remotamente. Ora, muito bem, segundo o princípio da precaução, a partir do momento em que há a possibilidade de, então devemos retirar da aplicação. No caso da vacina AstraZeneca, ela não foi ainda retirada, precisamente, penso eu, precisamente porque há falta de vacinas. Aliás, a tendência destes últimos dias, na Europa, já há estados que simplesmente estão a retirá-la de vez da aplicação, precisamente porque temos esta dúvida científica e considerando que os danos podem ser muito gravosos para a saúde e para a vida, então manda a boa cautela, digamos, aplicar este conceito da precaução, ter um comportamento precautório. Ora, muito bem, o último princípio é o princípio da proteção dos principais valores do património natural, segundo o qual deve ser desenvolvida uma efetiva salvaguarda dos valores mais significativos do património natural, designadamente dos valores presentes nas áreas classificadas. As áreas classificadas são precisamente áreas de grande interesse de proteção, porque estão em risco ou porque há mesmo um valor cultural, um valor paisagístico tão elevado que merecem uma proteção especial. Ora, muito bem, como estão organizadas as autoridades, portanto, administrativas em Portugal, das autoridades de proteção da natureza? Bom, temos a nível nacional uma entidade central que é o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, que exerce as funções de autoridade nacional para a conservação da natureza e da biodiversidade. Este Instituto, portanto, fundamentalmente é a autoridade máxima em matéria de proteção da natureza, emite licenças, por exemplo, faz vigilância, aplica sanções, isto com um âmbito territorial de ação alargado a todo o território nacional. Dentre as competências que a lei confere diretamente a este Instituto, portanto, destacam-se duas. Por um lado, promover a conservação da natureza e da biodiversidade. Por outro lado, garantir a realização dos objetivos legalmente estabelecidos. Enquanto serviços da administração direta do Estado, prosseguem auxiliarmente e ao nível do respectivo território funções as chamadas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Portugal, o território do continente português, está dividido em 5 partes e cada parte é liderada por uma... cada parte constitui uma comissão, uma área territorial de uma Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional. São uma espécie de regiões. Né? Depois, para além do continente português, temos as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, essas sim, que gozam de uma maior autonomia. Estas regiões que acabei de referir no continente português não são regiões autónomas. Elas são regiões, mas dependem diretamente do governo
da administração central recebem ordens diretamente dos titulares das pastas, dos ministros da administração central. Neste caso, o ministro do Ambiente, não é? Dá ordens, dá instruções. Portanto, estas CCDRs funcionam como serviços localizados, né, da administração central. Compete-lhes executar estas CCDRs, portanto, Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, executam, avaliam e fiscalizam na respectiva região a política de conservação da natureza e da biodiversidade em articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Em articulação, isto é, no fundo, vão cumprindo aquilo que o Instituto vai mandando e vão prestando contas ao Instituto. A nível local, ao nível mais baixo, temos associações de municípios e os próprios municípios que gerem as áreas protegidas no respectivo território. Nas áreas protegidas classificadas, existe uma rede nacional de áreas protegidas que é constituída pelas áreas de proteção natural classificada. Nos termos da lei, devem ser classificadas como áreas protegidas as áreas terrestres e aquáticas, interiores e as águas marinhas, em que a biodiversidade ou outras ocorrências naturais apresentem pela sua raridade, pelo seu valor, pelo seu valor, seja científico ou ecológico, social ou cénico, isto é, paisagístico, apresentem uma relevância especial que exija medidas especiais de conservação e gestão. Com esta classificação, visa-se promover a gestão racional dos recursos naturais e a valorização do património natural e cultural. As áreas protegidas a classificar podem pertencer ao domínio público, portanto, território que pertence ao Estado ou a entes públicos, ou podem pertencer ao domínio privado. E, em geral, podem atingir quaisquer bens imóveis. Também podem ser classificadas áreas do mar na tal chamada Zona Económica Exclusiva. As áreas protegidas podem ser de âmbito nacional, regional ou local. A classificação das áreas protegidas visa a atribuição de um estatuto legal de proteção adequado à manutenção da biodiversidade, dos serviços dos ecossistemas e do património geológico e naturalmente também à valorização da paisagem. A gestão das áreas protegidas de âmbito nacional é da competência da tal autoridade nacional, que é o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. A gestão das áreas protegidas de âmbito regional e local é da competência das respectivas entidades e comunidades intermunicipais e dos respectivos municípios. As áreas protegidas classificadas em Portugal são de 5 níveis e numa escala hierárquica. A mais importante é o Parque Nacional. Em Portugal só existe uma área classificada como Parque Nacional. É o Parque Nacional da Peneda Gerês, no norte do país. Abaixo do Parque Nacional temos o Parque Natural. E então existem muitos parques naturais. São áreas territoriais e muito ricas na sua natureza e biodiversidade,
que o Estado classificou precisamente para lhe dar um estatuto especial e uma proteção especial. Depois temos a reserva natural. Depois ainda a paisagem protegida, zona de paisagem protegida, e por fim temos o monumento natural. Por fim, mas não por último. Ora bem, eu recomendo que quem quiser ter uma ideia que vá ao Google e, por exemplo, faça uma busca de monumento natural em Portugal. E vão encontrar coisas lindíssimas. Parque natural, reserva natural. Em Portugal existe, portanto, atualmente 32 áreas protegidas de âmbito nacional, 14 de âmbito regional ou local e uma área protegida de âmbito privado ou particular. O Parque Nacional é uma área que contém maioritariamente amostras representativas das regiões naturais características, de paisagens naturais e humanizadas, isto é, paisagens transformadas pelo homem. O Douro Vinheteiro, a paisagem do Douro Vinheteiro é uma paisagem natural humanizada, porque está ali naquela paisagem claramente vincada a presença do ser humano que fez imensos socalcos, não é? Transformou a paisagem, humanizou a paisagem. E também de elementos de biodiversidade e de geossítios com valor científico, ecológico ou educativo. Existe apenas um Parque Nacional em Portugal, que é o Parque Nacional da Peneda Gerês, já havia referido. O Parque Natural corresponde a uma área que contenha predominantemente ecossistemas naturais ou seminaturais, onde a preservação da biodiversidade a longo prazo possa depender de atividade humana, assegurando um fluxo sustentável de produtos naturais e de serviços. A reserva natural é uma área que contenha características ecológicas, geológicas e fisiológicas, ou outro tipo de atributos com valor científico, ecológico ou educativo, e que não se encontra habitada de forma permanente ou significativa. Temos em Portugal como exemplos as desertas e as selvagens, que são ilhas não habitadas no arquipélago da Madeira. Mas no continente português temos o estuário do Tejo, o estuário do rio Tejo, o estuário do rio Sado, ou então a Serra da Malcata, que é conhecida por ter o chamado lince ibérico. E por fim, temos a paisagem protegida, paisagem protegida, que é uma área que contenha paisagens resultantes da interação harmoniosa do ser humano e da natureza e que evidenciem grande valor estético, ecológico e cultural. Como exemplos, em Portugal temos a Serra do Açor, a Serra de Monte Junto, a riba fóssil da Costa da Caparica, enfim, tem muitos fósseis com milhões de anos. Por fim, o monumento natural é uma ocorrência natural contendo um ou mais aspectos que, pela sua singularidade, raridade e representatividade em termos ecológicos, estéticos, científicos e culturais, exijam a sua conservação e a manutenção e bem notórias. Podem procurar na internet monumento natural das pegadas de dinossauro. Depois temos também muitos outros monumentos naturais, como o monumento
Carenque, Camundego, Portas de Ródão, etc. Áreas protegidas de estatuto privado. A área protegida privada corresponde a terrenos privados não incluídos nas áreas protegidas públicas. Para o efeito, o proprietário privado apresenta uma candidatura que é submetida à apreciação e reconhecimento pelo Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Uma decisão de reconhecimento da autoridade significa a integração da área protegida privada no plano de conservação, e isso vai dar, naturalmente, direito a receber subsídios para a conservação da natureza nessa área. Os regimes de proteção podem dizer respeito a áreas de proteção total, áreas de proteção parcial e a áreas de proteção complementar. As áreas protegidas transfronteiriças, no caso de Portugal, só existem áreas transfronteiriças entre Portugal e a Espanha, como sabem. São criadas por acordos e convenções internacionais. Portugal e Espanha adotou em 2020 uma estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço para gradual destas áreas de proteção transfronteiriça. Uma delas, que é muito conhecida, fica no norte do país, e é a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xures. Gerês em português, Xures em galego. Ao nível da União Europeia, também há zonas protegidas. A União Europeia tomou a iniciativa de proteger determinados territórios naturais na Europa. Esse programa chama-se Rede Natura 2000. É uma rede ecológica de âmbito europeu que resulta da aplicação de uma diretiva comunitária. A Rede Natura 2000 abarca as áreas classificadas como Zona Especial de Conservação e as áreas classificadas como Zona de Proteção Especial. Proteção de direito internacional público. Com caráter supranacional, destacam-se diversas áreas classificadas por instrumentos jurídicos internacionais de conservação da natureza e da biodiversidade de que Portugal é parte. Temos o programa MAN Biosfera, da Organização das Nações Unidas, a Convenção sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional, a Convenção relativa à proteção do património mundial, cultural e natural. Temos, por exemplo, a Laurisilva da Madeira, que é uma floresta virgem que ocupa cerca de 3/4 do território da Ilha da Madeira e que está protegida, é património mundial, cultural e natural da humanidade. Mas existem outros exemplos. Depois temos as reservas biogenéticas do Conselho da Europa e a Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste. Quanto aos regimes jurídico-ecológicos de iniciativa de âmbito internacional, temos, por exemplo, o regime do comércio internacional de espécies da fauna e da flora selvagens ameaçadas de extinção. Há uma convenção sobre o comércio internacional destas espécies ameaçadas de extinção. E temos ainda o regime de proteção das espécies inscritas no âmbito da Convenção relativa à conservação da vida selvagem e dos habitats naturais da Europa.
Estou quase a terminar, mas queria ainda chamar a atenção para mais alguns aspectos importantes. O sistema, Portugal adotou há muitos anos um sistema de informação sobre o património natural, que constitui um inventário da biodiversidade e do património geológico. Este sistema está disponível na internet para consulta por qualquer interessado, portanto, por simples curiosidade ou por questão de informação científica. É um sistema que se mantém atualizado. Para além deste sistema, existe um cadastro nacional dos valores naturais classificados, que é um arquivo de informação sobre os valores naturais classificados e as espécies vegetais e animais existentes no país. Uma palavra final sobre a conservação das espécies e dos habitats. A conservação de espécies e habitats está sujeita a regimes de iniciativa nacional ou a regimes decorrentes de instrumentos jurídicos internacionais. O que são as espécies? Já definimos as espécies no âmbito daquelas definições que a lei numerou, e na altura, portanto, vimos que se tratava de indivíduos, um conjunto de indivíduos interreprodutores com a mesma morfologia hereditária e o ciclo de vida comum. Quanto aos habitats, são áreas terrestres ou aquáticas naturais ou semi-naturais que se distinguem por características geográficas, as tais características geográficas físicas ou vivas, ligadas, portanto à natureza, aos seres vivos, animais e vegetais. Uma palavra final sobre a fiscalização. Realmente, para conservar a natureza não são suficientes apenas leis, é preciso que haja uma fiscalização no terreno e que haja sanções exemplares. Ora, muito bem, o tal Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, que é a entidade máxima nesta matéria a nível nacional, detém um amplo poder de fiscalização e inspeção de todas as atividades que possam pôr em perigo a natureza e a biodiversidade, nomeadamente atividades de empresas industriais, empresas agrícolas, explorações agrícolas, especialmente explorações pecuárias, etc. As sanções, portanto, a violação das normas legais vigentes constitui contra-ordenação. No Brasil, creio que se chama contravenção. Contravenção é um termo que já foi usado durante séculos em Portugal, mas passou de moda. A partir de 1982, passamos a usar em Portugal, em vez de contravenção, falamos em contraordenação. Quem cometer contraordenação é punido com coima, uma sanção pecuniária, que é muito pesada de uma maneira geral. O mínimo para uma pessoa singular, no caso de contraordenação leve, são 200 euros, mas pode chegar a muitos milhares de euros para as pessoas singulares. Para as pessoas coletivas, portanto, para as empresas, pode chegar a 5 milhões de euros. E são sanções que efetivamente são aplicadas, já tem acontecido, são efetivamente aplicadas. Até porque a União Europeia também fiscaliza estas coisas. Ela estabeleceu as diretivas e exige que os Estados-membros cumpram rigorosamente.
E, portanto, há autoridades na União Europeia, por exemplo, a Agência Europeia do Ambiente, que controla e fiscaliza tudo isto. As contraordenações, portanto, podem ser leves, graves ou muito graves, o que se vai refletir naturalmente no montante da coima, da multa. Para além da coima, da sanção pecuniária, estão previstas outras sanções acessórias, por exemplo, retirar a licença de uma empresa que polui o ambiente acima dos níveis legalmente permitidos. E, portanto, para além da sanção pecuniária, há diversas outras sanções acessórias, como retirar a licença, suspender por algum tempo, por 6 meses, 1 ano, o exercício da atividade, etc. Uma sanção curiosa que merece ser aqui destacada é da publicação da condenação. Reparem que isto aplica-se em Portugal e em toda a União Europeia. Isto é, a lei prevê como sanção que a condenação seja publicada na internet, num sítio próprio da internet. Isto tem um efeito preventivo muito grande, porque, obviamente, é a imagem da empresa que está em causa. Se aparecer na lista das empresas condenadas, sei lá, uma grande empresa europeia, então ficará provado publicamente, digamos, que essa empresa violou a lei ambiental. Não sei se recordam, nos últimos tempos houve falsificação, nos últimos 2, 3 anos, a falsificação dos tubos de escape do sistema de emissões dos carros. A Volkswagen foi apanhada nisso e, salvo erro, também outras marcas. Ora, muito bem, não só houve a aplicação de sanção, como também houve a publicação. Esta sanção acessória de publicação tem um efeito preventivo bastante grande. E eu chamo a atenção para isto porque talvez este exemplo possa ser adaptado a outras punições, por exemplo, punições do Código Penal, não é? Achei curioso esta. Depois existe também outras sanções, como a apreensão cautelar, a apreensão de máquinas poluentes, etc. Por fim, a reposição da situação anterior. Isto corresponde a um princípio geral do direito ambiental, que aquele que poluiu deve não só pagar, tal princípio do poluidor-pagador, como também deve repor a situação anterior. Isto pode custar muito dinheiro no caso, por exemplo, de empresas que se desfazem dos seus resíduos poluentes e altamente tóxicos, lançam de qualquer maneira nos terrenos, e muitas vezes a recuperação desses terrenos, da qualidade desses terrenos, custa muito dinheiro, não é? Mas este princípio está em vigor há bastante tempo na União Europeia. Bom, e com isto quero apenas dizer que, numa impressão geral, creio que a União Europeia está no caminho certo. Ela tem como objetivo atingir a poluição zero até ao ano 2050. Têm sido feitos progressos muito significativos nos últimos anos. A implementação de energias limpas está em forte movimento atualmente em toda a Europa. Portugal costuma-se dizer, nós portugueses temos um certo orgulho,
realmente neste aspecto estamos um pouco na linha da frente. Estamos talvez no primeiro terço de Estados, porque realmente em Portugal temos, por exemplo, em certos dias do ano já temos 100% de energia, já consumimos 100% de energia limpa, porque temos muita energia proveniente de barragens, portanto, energia hídrica e também solar e eólica, e para além de outras que estão a ser implementadas. Bom, portanto, e com isso, uma palavra de esperança, porque muitas vezes terminamos com algum pessimismo. Neste caso, termino com um certo otimismo, porque também noto uma grande sensibilidade dos portugueses e de todo o povo europeu em geral para as questões ambientais. Eu já sou um pouco velho, digamos assim, e quando fiz o curso de Direito, não havia o direito do ambiente. E conheci um Portugal mais poluído e tenho constatado uma evolução enormíssima nas últimas décadas, e precisamente porque o povo português aderiu voluntariamente em força à proteção ambiental. As cidades portuguesas, de uma maneira geral, são muito limpas. É um encanto ir, por exemplo, do norte a sul do país, ir a Évora, ou ir a Braga. São cidades limpas em que as pessoas não deitam papel para o chão, e realmente isso também resulta de uma cultura ambiental que não vem só de agora. Acho que já vem de trás. Eu recordo quando era pequenino, quando tinha 6 ou 7 anos, um dia passeando na cidade do Funchal, pela mão da minha avó, vi um homem ser importunado por um polícia. O polícia estava a aplicar-lhe uma multa. Eu achei aquilo estranho e perguntei à minha avó o que é que ele tinha feito para estar a pagar a multa. E ela disse: então não viste que ele cuspiu para o chão? É verdade. Eu era bonito, e antes do 25 de Abril, antes da Constituição atual, portanto, havia leis e que eram realmente aplicadas, não é? Portanto, apenas resta-me agradecer a atenção e pronto, eu creio que o objetivo fundamental é também sensibilizar o auditório para a importância destas matérias. Eu sei que no Brasil também se tem feito muito pela conservação da natureza, já há muitos cientistas muito preocupados e a investigar seriamente nesta área. O Brasil também está a apostar nas energias limpas, sei disso, e pronto, estamos todos no caminho certo. Muito obrigado. Bom, queria agradecer enormemente ao nosso palestrante, professor Antônio Francisco de Souza, pela sua exposição, que foi didática, completa, né, passando pelos princípios, pelos institutos relacionados à proteção da biodiversidade em Portugal e também no âmbito da União Europeia, comentando também sobre a fiscalização. Uma exposição extremamente elucidadora, principalmente para aqueles que não ouviram falar do tema e precisavam e precisarão, muitos que verão esse vídeo depois, de uma visão completa e panorâmica sobre a proteção da biodiversidade. Eu vou aguardar uns instantes para eventuais perguntas. Eu já vi que tem uma pergunta muito interessante do nosso colega, do professor Fábio Veiga, aqui que eu farei dentro de instantes, mas enquanto aguardo outras perguntas,
implementação, ou talvez de pequena contribuição, eu estive essa manhã lendo um documento recente das Nações Unidas. Eu só achei esse documento em inglês, Unidas para a Proteção do Ambiente, né, a UNEP, e ele se intitula Mensagens Chaves sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente. Então, dentro desse as mensagens chaves sobre direitos humanos e biodiversidade. Então, como o professor bem explicou, a biodiversidade ela tem uma proteção que pode, né, e até preferencialmente deve dar-se dentro daqueles habitats, dentro daqueles locais nos quais elas geralmente ocorrem, né? A preservação ou a conservação in situ. E, modernamente, ou mais recentemente, existe toda uma preocupação em se relacionar a proteção do ambiente com os demais direitos humanos. Isso aconteceu no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, esse reconhecimento formal a partir da opinião consultiva 23 de 2017, e, recentemente, as Nações Unidas vêm expedindo, né, resoluções claramente apontando a relação entre a proteção ambiental e a fruição de diversos direitos humanos. Apenas para citar alguns aqui: o direito à saúde, o direito à vida, o direito de ter acesso a alimentos saudáveis. Tudo isso tem uma relação direta com a proteção da biodiversidade. A biodiversidade ela se apresenta como um fator de resiliência, como um fator que nos possibilita viver num ambiente saudável, com toda uma proteção causada pela simples existência da biodiversidade. Recentemente também, estamos vivendo um momento que podemos chamar de momento pandêmico, né? E diversos estudos aqui, a maior frequência ou a maior recorrência de episódios como este que nós vivemos com a Covid-19, ou seja, pandemias causadas por doenças que nos são passadas por intermédio de espécies que nós consumimos, isso tende a ser mais recorrente em razão da perda de habitats naturais e de biodiversidade. Particularmente no Brasil, temos um problema muito sério que diz respeito à floresta amazônica, não só porque temos também, infelizmente, outros problemas. O Brasil ultimamente tem problemas, vamos dizer assim, para dar e vender, né? Problemas de sobra. Temos o problema do Pantanal, que também ardeu em chamas recentemente, e outros biomas riquíssimos em biodiversidade. E aqui existe uma preocupação também com os povos, né, naqueles locais que são habitats naturais e que abrigam populações que nós podemos chamar de populações tradicionais, em alguns lugares de povos originários, alguns chamam também de índios, né? A importância de se garantir que essas populações, que essas comunidades possam prosseguir com as suas formas de ser e de existir, porque é isso que garante boa parte da proteção da biodiversidade. Por exemplo, existe uma coincidência enorme entre áreas ocupadas por povos originários ou indígenas, como vocês chamam, né? Eu prefiro a expressão povos originários, mas muitos chamam povos indígenas, e a concentração da biodiversidade mundial. É muito concentrada em espaços que são ocupados pelos povos originários. Então, a proteção dos povos originários, a proteção dos defensores de direitos humanos, dos defensores do ambiente, das populações que são vulneráveis e que têm uma relação diferenciada
com o ambiente, tudo isso hoje deveria fazer parte das nossas estratégias de proteção da biodiversidade. Então, se no primeiro momento nós passamos a considerar o habitat, né, o ecossistema que dá suporte à biodiversidade, hoje também nós tendemos a considerar esse contexto social e cultural também de extrema importância para a proteção da biodiversidade, né? O preâmbulo do Acordo de Paris também traz algo nesse sentido, proteção dos povos cuja cultura, né, tem essa relação diferenciada com a natureza. Então, é um desafio, né? Nós temos muito a perder ao não protegermos a nossa biodiversidade, né? Perdemos recursos naturais, potenciais remédios, perdemos espécies animais e vegetais e perdemos toda uma rede de proteção que nos protegeria, por exemplo, de uma recorrência indesejável de pandemias, para citar esse exemplo, e de uma rede de proteção que nos possibilitaria também termos alimentos saudáveis em quantidade e variedade, né? Porque se nós apostamos apenas em algumas poucas sementes ou em algumas poucas espécies de alimentos, se houver uma praga e acabar com esse estoque de sementes ou acabar com essa colheita, nós temos um tempo de reação muito mais lento do que quando nós temos várias espécies de qualquer tipo de alimento, várias espécies de feijão, de arroz, né, de milho, né, de batata, para dar alguns exemplos aqui, né? Então, a biodiversidade é extremamente importante e por isso que essa palestra de hoje, né, que nos elucidou e nos ensinou muito, essa palestra é extremamente valiosa, né? Então, agradecemos mais uma vez ao nosso palestrante e vamos passar agora à fase das perguntas. Nós temos aqui uma primeira pergunta feita pelo nosso querido presidente do Iberojur, professor Fábio Veiga. Pergunta o seguinte. Professor, passo a ler a pergunta agora. Professor Antônio Francisco, os órgãos da administração pública vinculados à proteção do ambiente estão obrigados a respeitar o princípio da precaução? Pergunta ele. E prossegue. Isso talvez não tenha ocorrido no Brasil ultimamente. O que o senhor pensa a respeito? Então, agora eu passo a palavra ao nosso palestrante. Muito obrigado, Dr. Pedro Saavedra, e muito obrigado ao professor Fábio Veiga pela pergunta. É claro que sim, as imposições não são apenas imposições da lei, neste caso da diretiva da União Europeia, são, antes de mais, para as autoridades, porque não apenas para os cidadãos. A conservação da natureza e da biodiversidade faz-se com a colaboração de todos, sendo que sobre os entes públicos, a começar pelo Estado, há um dever fundamental de proteger o ambiente. Na Constituição Portuguesa, no artigo 9º, fala-se nos deveres fundamentais do Estado e lá estão diversas vezes referidos aspectos ambientais. Portanto, o Estado português e todas as autoridades administrativas portuguesas têm esse dever. Portanto, por imposição da lei portuguesa, mas, antes de mais, também por imposição da lei da União Europeia. A lei da União Europeia sobrepõe-se à lei nacional, tem um valor hierárquico superior, chega a ter um valor hierárquico superior à própria Constituição Portuguesa. E, portanto, as autoridades têm de respeitar também este princípio da precaução. É um princípio que está ligado à prevenção, a Lei de Bases do Ambiente atual, agora temos a segunda, que falei
na primeira de 1987, agora temos a segunda, que é de 2014, fala expressamente no princípio da prevenção e da precaução. Mas este princípio aparece em todas as leis ambientais. São muitas as leis ambientais que vigoram em Portugal, desde a lei da água, a lei da gestão dos resíduos, a lei da proteção e o princípio da precaução. Nesta dupla dimensão, a prevenção consiste em evitar a poluição, né? O dano causado pela poluição. A precaução manda atuar numa perspectiva preventiva, né? Mesmo quando não se tem a certeza que um determinado agente, um determinado comportamento é prejudicial. De forma simplificada é assim, há dúvida científica se um determinado alimento é cancerígeno ou não. Uma pessoa sensata não come esse alimento enquanto não responder definitivamente sobre o caráter prejudicial para a saúde, sim ou não. E, portanto, quando há dúvida, evita-se. A precaução consiste precisamente nisso. Quando há dúvida científica, já estamos a evitar, precisamente para não correr o risco de estarmos a contaminar o ambiente. É isso. Portanto, são princípios jurídicos vinculativos, antes de mais, para todas as autoridades públicas. É em Portugal e em toda a União Europeia. Ok, obrigado, professor, pela sua resposta. Então, pergunto se existe alguma outra pergunta. Alguém mais virtual gostaria de elaborar alguma pergunta? Podem escrevê-la no chat. Nosso espaço de chat, sabe o que? Em Portugal, chat, chat, né? Aqui em Portugal. Ótimo. Professor Antônio Francisco, a minha pergunta foi muito bem respondida pelo senhor. Eu só tenho uma última dúvida. Na verdade, porque eu era professor de Direito Administrativo, entende bem aí das questões da administração pública. Não sei se o senhor sabe, mas no Brasil, o professor Pedro pode explicar melhor do que eu, mas eu só vejo notícia, ele está no Brasil. Nesse último ano, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, né? O ministro do Meio Ambiente foi envolvido em algumas questões, principalmente com relação à Amazônia, em que ele deliberadamente estava a favor, né, de determinados setores, por exemplo, agropecuários e outros setores, e não deu declarações em que o Ministério do Meio Ambiente não iria proteger. Então, e aí a minha dúvida, se o próprio Ministério, que é um órgão da administração pública, não está atento a esse princípio da precaução, então haveria algum meio, né, jurídico para colocar em dúvida o próprio Ministério, ou seja, quem tem o dever de precaução, né, ou de prevenção, não exerce, não sei se caberia alguma espécie de o Supremo, algum órgão superior, né, dar uma sanção para esse gestor público. Né? Professor Fábio, muito obrigado pela sua pergunta e eu compreendi, creio eu, em boas condições a pergunta e vou dizer o que penso sobre isso. Ora, muito bem, a primeira questão que se colocaria seria de saber se o princípio da precaução também vigora no Brasil. Ora, muito bem, a minha conclusão é que sim, estes princípios fundamentais do direito do ambiente
resultam da própria ideia de Estado de Direito ambiental. O moderno Estado de Direito também é Estado de Direito ambiental. Os direitos ambientais têm uma dimensão jurídico-fundamental que também existe no Brasil. Portanto, há esta Constituição brasileira, o Estado brasileiro também é um Estado de direito ambiental, porque a Constituição protege o ambiente. Não é? Ora, muito bem, perante uma situação em que um governante não executa, não realiza os deveres fundamentais do Estado, tal como estão previstos na Constituição, e então há a possibilidade de recorrer para o Tribunal, segundo o Tribunal Constitucional Federal, enfim, coloca a questão a nível federal, precisamente invocando o não cumprimento de uma tarefa que recai sobre o Estado e que está confiada ao Governo, neste caso ao Governo como um todo, mas mais especificamente a um determinado ministro. Portanto, há esta possibilidade, na minha opinião, de recurso para o Tribunal Constitucional, naturalmente respeitando os trâmites que a lei brasileira prevê para esse recurso, mas também haverá um direito de ação popular, portanto, a iniciativa dos cidadãos que se constituem em associação em defesa do ambiente. Isso é reconhecido em Portugal, há muitas associações de defesa do ambiente que têm legitimidade processual para interpor recursos nos tribunais, e eu sei que no Brasil também existe essa ação popular e existem essas também associações de defesa do ambiente. Portanto, perante alguém que diz que não cumpre a Constituição, ou melhor, que não cumpre a Constituição, não é? Então há formas de reagir, porque não há dúvida que o Estado brasileiro é um Estado de direito ambiental. E, aliás, há normas da Constituição que o prevêem expressamente. Não é preciso uma previsão expressa do princípio da precaução, porque os princípios, muitos deles são de desenvolvimento doutrinário e muitas vezes não precisam de estar expressamente previstos numa determinada lei. Eles podem ser retirados, podem ser ligados diretamente ao princípio do Estado de Direito. Neste caso, ao princípio do Estado de Direito ambiental. Não há Estado de Direito ambiental sem prevenção e precaução. A precaução é uma subforma de prevenção, conforme acabamos de ver. E, portanto, vigora no Brasil, pode ser invocado juridicamente tanto o princípio da prevenção como o princípio da precaução. Há leis que expressamente, e muitas leis que falam nestes princípios, e é possível que também no Brasil haja leis, eu não conheço especificamente, a prevenção de certeza que sim, a precaução não tenho bem a certeza, mas podemos chegar à precaução através da ideia de prevenção. Exigindo-se a prevenção, é natural que a prevenção se alargue à precaução. Ok, muito obrigado. Bom, posso fazer um pequeno complemento aqui, né? Houve a interposição de ações populares, inclusive uma recente esse ano, que foi proposta por lideranças da juventude, denunciando que as atitudes do governo brasileiro, né, e do Ministério do Meio Ambiente inviabilizariam o cumprimento das metas voluntariamente assumidas perante o Acordo de Paris. Né? O que aqui no Brasil nós chamamos, numa linguajar mais figurada, vulgar, de pedalada climática.
O Ministério Público Federal, ano passado, ajuizou uma ação de improbidade, que tem como objetivo também o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Mas, até agora, essa ação ela não foi julgada procedente e ele continua ocupando o cargo. Essas declarações às quais o professor Fábio Veiga se referiu foram dadas no ano passado, numa reunião ministerial que acabou sendo divulgada, na qual o ministro do Meio Ambiente dizia, né, aos demais ministros que nós deveríamos, que eles, né, deveriam aproveitar o período da pandemia, com as atenções voltadas à questão da pandemia, para passar a boiada, né, expressão utilizada por ele, né, e que significaria o enfraquecimento do regime jurídico administrativo de proteção do meio ambiente. Uma série de medidas foram adotadas recentemente, como, por exemplo, a expedição de normas administrativas que mudaram e, de certa forma, engessaram a já deficiente fiscalização ambiental nas autarquias federais, o IBAMA e o ICMBio, apenas para citar aqui um exemplo. E o exemplo mais atual e mais preocupante é o exemplo do orçamento. Quer dizer, foi aprovado um orçamento para a pasta de meio ambiente que está, bom, se não houve alguma alteração, seria o menor orçamento em 20 anos, o menor orçamento deste século, né? E isso gera uma preocupação muito grande. Então, sobre isso foram feitos vários relatórios, inclusive um relatório do Observatório do Clima no Brasil, uma entidade que se chama Passando a Boiada. Né? Então, essa expressão Passando a Boiada ficou agora bastante conhecida e associada ao atual Ministério do Meio Ambiente. Então, nós temos hoje um orçamento que é claramente insuficiente para que o Ministério do Meio Ambiente consiga materializar as suas ações de fiscalização e, por exemplo, também de manutenção das unidades de conservação, que são as nossas áreas para essas populações tradicionais, que são basicamente a reserva do desenvolvimento sustentável, né? E agora a outra que me escapou o nome, que é parecida, a RDS e a RESEX. Eu guardo mais parecidas, a reserva extrativista. Então, nós temos dois tipos de área protegida, ou de unidades de conservação, como nós chamamos no Brasil, voltadas para a viabilidade da vida de populações tradicionais que possuem uma relação diferenciada com a natureza. Bom, e outras várias leis que aqui não fogem ao escopo da minha intervenção. Mas só para dizer que foram acionadas, né, as medidas, foram utilizados os instrumentos jurídicos cabíveis, né, tanto a ação de improbidade quanto a ação buscando, né, a destituição do ministro do Meio Ambiente, mas ele, por enquanto, continua ocupando o cargo e tenho dúvidas, né, se ele está, de fato, preocupado com a proteção da nossa biodiversidade, como bem ilustra a atual proposta de extinção do ICMBio e o orçamento aprovado em 2021 para a pasta, para o Ministério do Ambiente. Eu queria saber se existe mais alguma pergunta. Eu aqui no chat, eu não sei porque eu não consigo mais ver o chat, alguma coisa aconteceu. Deixa eu ver se eu fechando e voltando. Não tem pergunta, Pedro. A gente poderia passar agora para o lançamento do livro, né? Acho que você deve ter recebido ali. Perfeito. Esse livro está aqui. A Milena vai... Vocês vão receber. A Milena vai colocar o livro na tela, o banner, e depois você pode apresentar. Não sei se você está com o livro em PDF. Eu estou com ele aqui. É um livro sobre princípios jurídicos fundamentais no Estado de Direito e sua relevância jurídica. Pude dar uma... A Milena consegue compartilhar aqui a tela. Perfeito. Perfeito. Se ela não puder, eu posso. Eu estou com ele aqui também. Se você puder, aí pode compartilhar também, avisam. então, Pedro.
Vamos lá. Mas como é que... Aqui, vamos lá. Share screen. Você abre o livro primeiro, depois compartilha. Primeiro, isso. Ouvir muito bem. Obrigado. Sim. Eu tive a oportunidade de deitar os olhos, né, rapidamente no arquivo, porque recebi o arquivo um pouquinho antes da nossa palestra, né? E achei muito interessante essa sua contribuição. Desde já deixo aqui os meus parabéns e todos que estão assistindo essa palestra receberão um link, né, para descarregar o livro, para fazer o download do livro. Já Só agora, gostaria de fazer alguma... Pois não. Já agora que estou aqui presente, eu aproveito para dizer mais ou menos qual foi o meu objetivo com este livro. Ora, muito bem, eu reconheço